Primeiramente, agradecer a presença dos professores Igor e Marcelo, né, que vem a brilhantar a nossa live de hoje, trazer assuntos importantes acerca da história do negro no Brasil, né? Eles vão vir com os vieses mais relacionados às suas áreas de estudo, né? Às suas áreas também de ativismo, posso até dizer de ativismo, porque conheço os dois e sei que eles são bem ativos nessa área. É o Dia da Consciência Negra em alusão ao dia 20 de novembro, é dia que a gente comemora, né, a consciência negra, alusão ao Zumbi dos Palmares, né? Hoje a gente está em 4 de dezembro, ainda dá para a gente falar sobre o assunto. Está um pouquinho atrasado, não é o melhor dos mundos, mas ainda assim é importante não deixar passar, né? E eu vou começar fazendo uma introdução, a gente fazer um estudo iconográfico, eu trouxe algumas imagens para a gente passar pelo período da escravidão, que é o momento onde há a integração do negro, né, na nação, de uma forma geral, de maneira forçada, a gente sabe. Eles foram trazidos para cá durante séculos pela política do tráfico negreiro, e isso, de certa forma, acabou também moldando e limitando o acesso do negro, isso a gente vai ver aqui no final da minha introdução, a cidadania, a democracia, as leis, aos direitos, né? Então, acho importante a gente passar por esse período de sofrimento, né? Esse período que é importante que todas as pessoas conheçam bem, né? e que está no DNA do negro, né? Que é responsável por tudo que o negro tem e não tem hoje, né? Então, eu vou passar por esse período aqui, tá? Como eu disse, trouxe algumas imagens, vou tentar abordar, então, como foi feita essa integração forçada, né? Do ponto de vista do tráfico negreiro, então, a questão econômica, a questão de cultura, a questão dos costumes, resistência, como que essas situações foram se dando. Então, aqui desde lá do século XVI até o século XIX, e a parte mais atual, né, vai caber ao Igor e ao Marcelo, que eles vão trazer aí na sequência o Igor tratando de literatura afro-brasileira e o Marcelo tratando da contribuição do negro na ciência, que aí já é num período onde as coisas bem aos pouquinhos, né, começam a melhorar. Não sei nem se é um bom termo, né, porque ainda sempre foi tão difícil, continua tão difícil, eu não sei nem se dá para dizer que quando as coisas começam a melhorar, né, talvez estejam começando a melhorar só agora, mas enfim, então esse que vai ser mais ou menos o roteiro da gente. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui uma apresentação agora que eu preparei, que é essa sequência de imagens, e a gente vai vendo o que essas imagens podem trazer para a gente a respeito dessa trajetória do negro aqui no nosso país, né? Vou colocar para apresentar aqui. Antes eu vou não abrir elas aqui ainda não. Agora sim. Algumas imagens vão parecer grandes, outras pequenas. Vocês já estão vendo aí na tela, né, pessoal? Porque eu não estou vendo, tá? Agora eu estou vendo só as imagens, não estou vendo mais vocês, tá? Essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, vocês vão se acostumar a ver aqui nesses próximos minutos, a maioria são pinturas feitas por intérpretes importantes que tiveram aqui no século XIX, né? Por exemplo, o Juan Moritz Rugendas, que é o que fez essa imagem que vocês estão vendo aí, essa pintura, né? Que é um alemão que veio ao Brasil em 1821, participando de uma excursão. E também vocês vão ver aqui algumas imagens
do Jean-Baptiste Debré, que é um francês que também veio ao Brasil, que participou da fundação da Academia Imperial de Belas Artes. Nessa primeira imagem aí, é importante porque a gente diz que a escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos, né, essa vinda dos escravizados para cá. E é importante a gente dizer que ainda no último século, ela ainda estava no auge, né? Ela viveu momentos de um maior número de escravizados chegando aqui, momentos em que esse número baixa um pouco, mas, via de regra, a escravidão para o Brasil foi a maior escravidão do período da Idade Moderna, né? Foram 12 milhões de escravizados saindo da África para a América, dos quais 5 milhões, ou seja, quase a metade, vieram para o Brasil. E aí vocês estão vendo na tela o desembarque de cativos no mercado do Valongo, né? que hoje é patrimônio histórico da humanidade e que foi um mercado que passou a funcionar, esse mercado Valongo passou a funcionar a partir da vinda da coroa portuguesa para o Brasil em 1808. Ele começa um pouco antes, mas sem muita estrutura, porque antes do mercado Valongo, esses escravizados chegavam no centro do Rio, foi uma maneira também de esconder o mercado dos escravos, né, das vistas das pessoas a partir da chegada da coroa portuguesa. Pegava mal, vamos dizer assim, né, esses escravos chegando no centro do Rio, foi transferido para a área portuária. E nesse período aí de 1808 a 1831, quando acontece a primeira lei para inglês ver, né, proibindo o tráfico negreiro, que não funcionou, então nesse período de 1808 a 1831, desembarcaram aí no mercado do Valongo cerca de 500 mil a 1 milhão de escravos. A gente vê que ainda no último século existia, portanto, uma atividade econômica muito forte ligada ao tráfico de escravos, né? Aí vocês ainda estão vendo o mercado Valongo, já o local onde ficava os comerciantes vendendo, né? Pessoas comprando ali, os escravos esperando para serem comprados. Essas duas imagens que vocês já viram é do Rugendas, esse alemão que teve por aqui. Eu escolhi começar falando do mercado de escravos, né? E aí estão vendo o cais do Valongo hoje, que ele foi tombado pela Unesco em 2017, hoje lá é um sítio arqueológico. Durante algum tempo, isso aí ficou enterrado, após algumas reformas que foram feitas no Rio de Janeiro no início do século XX, todo esse espaço aí ficou enterrado, e agora, recentemente, com algumas obras de revitalização portuária lá no Rio de Janeiro, voltaram a achar o cais do Valongo como era naquela época, né? Vestígios aí, hoje é um sítio arqueológico. Se eu estou falando lá do século XIX, agora eu trago uma imagem que vai representar o século XVII, e já não mais no Rio de Janeiro, e sim lá em Recife. É uma imagem também que mostra aí o mercado de escravos em Recife durante as invasões holandesas, que é um período também que vai ser outro boom aí da vinda de escravos para o Brasil. A vinda de escravos do Brasil, muita gente talvez não saiba, ela não foi patrocinada apenas por navios portugueses, né? Tivemos muitos navios britânicos, franceses, principalmente britânicos e franceses, mas também espanhóis, holandeses, norte-americanos, né? Então, navios de várias bandeiras, mas principalmente portugueses e britânicos, né? Portugueses e britânicos corresponderam aí cerca de 80%, 85% dos navios que trouxeram africanos para cá. Foram cerca de 36 mil viagens, o que para a época é uma quantidade grande, cada navio vindo cerca de 400 até 500 escravos, né? Por aí dá para fazer uma conta. E aí vocês estão vendo, portanto, como que o mercado de escravos sempre existiu aqui, né? E aí em Recife, durante as invasões holandesas, que é quando o Recife vai se tornar uma vila importante, né? Que é a vila mais importante
de Pernambuco na época era Olinda. Aí um leilão de escravos, vocês podem perceber pela imagem aí, tem alguém ali até olhando os dentes, né, de uma escrava para comprar. Ali o leiloeiro, possivelmente apresentando aquelas duas peças ali, né, que é a escrava-mãe e o escravinho. Aí eu trouxe a planta de um navio britânico, aqui funcionou no século XIX, ainda pouco antes de começar as proibições do tráfico negreiro. É um navio que cabia por volta de 400 escravos. Vocês veem a parte de baixo, né, do navio. E agora eu vou trazer para vocês uma maquete do navio negreiro, né? Claro que aí numa proporção que não é a proporção real, mas só para vocês terem uma ideia de onde ficavam os negros, onde ficavam os mantimentos, né? E só para ter uma ideia mesmo. Claro que nessa parte central aí, dá até para contar aqui a quantidade de negros que estão deitados. Claro que eles eram muito mais amontoados que isso, né? Ali tem até espaço ali, mas na realidade não, né? Não havia espaço. Acho que a gente não precisa nem falar muito sobre como que era a vida dessas pessoas durante o percurso, né? Continuando aqui, uma imagem do Rugendas, novamente, que é os negros no fundo do porão do navio negreiro. Né? Tanto o Rugendas quanto o Debré, que a maioria dos intérpretes que eu estou trazendo as imagens aqui para vocês, estiveram aqui no século XIX. Tá? Então, já no final da escravidão, e eles basearam muito das suas artes, não só naquilo que eles viram, mas que ouviam falar também. Agora eu trouxe aí um orçamento de transporte de escravos de Angola para o Brasil. Angola que fica aqui no oeste da África, né? Na África Ocidental. A maioria dos escravos que vinham de Angola paravam no Rio de Janeiro. Então, da África Ocidental ali, Angola, Congo, uma faixa central da África, que vai também até o Oriente, vinha para o Rio de Janeiro. Isso já no século XIX, esse orçamento aí é no final do século XVIII, enquanto outras regiões do país também recebiam muitos escravos durante todo esse período, né? Já falei que de Pernambuco, Maranhão, Bahia. O objetivo dessa tabela aí não é a gente se apegar aos preços, né? E sim saber com que era gasto, né? Quais eram os gastos dessas pessoas que compravam, traziam escravos para cá, né? Para o Brasil. Então, aí tem o preço do escravo, sustento no porto de embarque, batismo, tangas e outras despesas, perda com mortos, fugidos e doentes. Então, 12 milhões de escravos chegaram na América. 2 milhões morreram no trajeto. Tá? Impostos, frete e mantimentos dos que embarcam, comissão de compra e remessa, isso lá no embarque, né? Até o embarque. Desde o embarque até aqui, perda com mortos novamente em alto mar, frete dos que desembarcam, perda com mortos em terra, despesas em terra, comissão de venda e remessa. Então, isso tudo fazia encarecer o preço do escravo, que é importante a gente saber, porque em algum momento, né, principalmente a partir de 1850, a escravidão já começa a dar muito mais prejuízo que lucro, e aí sim dá uma aceleração no processo de abolição da escravidão, que é meramente econômico. É consequência meramente de uma questão econômica. A gente sabe que a questão humanitária, a questão cultural, isso não modificou muito naquele período, né? Se está modificando, a gente sabe que é mais perto de hoje do que daquela época. Então, foi mais por uma questão econômica, a gente vê aí que o preço do escravo ficava encarecido, porque você tinha uma série de despesas. Aí uma imagem que é de um jornal de Londres de 1857, como mostra que em pleno século XIX, mesmo com todo o interesse econômico por trás do fim da escravidão, né, o mundo ainda convivia com ela, né? 1857, essa imagem aí, de um jornal
de Londres, ela representa a captura de escravos, crianças escravas, né? Aí agora, Açoites e Castigos, aí já uma imagem do Jean-Baptiste Debré, é o francês que veio aqui fundar a Academia Imperial de Belas Artes, né? São Açoites e Castigos. Açoite Público, também uma imagem do Debré, né? Capitão do Mato e sua presa, e já uma imagem do Rugendas, novamente. Lembrando que o Rugendas é o alemão e o Debré é o francês. Os dois estiveram aqui no mesmo período, logo ali no período que antecede a independência do Brasil, né? 1819, 1820, 21. Então aí a gente percebe o Capitão do Mato negro também, né? Punição de negro escravizado aí já dentro de uma residência, né? Agora a gente já começando a abordar outras situações, passando pela resistência. Aí vocês têm o Zumbi dos Palmares, nascido em Pernambuco, que foi responsável em uma linha sucessória de líderes de quilombos importantes, né, quilombos que representavam na época uma ameaça para o sistema escravista, que morreu, se não me engano, em 1895, 20 de novembro de 1895, acho que é 1695, tá, gente? Século 17. Ali já a produção de algodão sofrendo uma crise econômica, precisando de escravos na produção, e enquanto estava difícil trazer escravo para cá nesse período por causa da crise econômica, também por causa da resistência, muito motivado pelas notícias que chegavam nas fazendas, nas senzalas, de que os quilombos estavam crescendo e que era um bom lugar para se esconder, né, dos capitães do mato e de todo esse sistema escravista. E aí, no caso do Zumbi dos Palmares, é o grande nome dessa história, né? Porque ele conseguiu criar um quilombo que era maior do que a maioria das cidades na época, né? Só não era maior que Olinda e Recife. Então, o Palmares chegou até por volta de 8 mil, 10 mil africanos, né? Ou ex-escravizados. E aí, claro que o governo deu um jeito de, depois de algumas tentativas de encurralá-los, né, deu um jeito de acabar com esses quilombos e também assassinar o Zumbi dos Palmares, que ficou marcado como ícone aí da resistência escrava no Brasil, um nome muito importante, né? Aí agora tem a Rainha Ginga. Por que eu trouxe a Rainha Ginga? Porque talvez tenha até filme nela, tem até filme dela, né, que foi lançado em 2014, contando a história dela. É importante essa figura por ser negra, por ser mulher, e também por ter lutado contra essa escravização lá em Angola, no início do século XVII, quando aqui estavam ocorrendo as invasões holandesas, né? Lutou contra os holandeses. Há quem diga também, há um dissenso nisso aí, há quem diga também que ela participou de transações comerciais, de escravizados, mas de toda forma, a história que ficou, principalmente lá em Angola dela, é de um ícone relacionado com a independência, né? Até hoje é relacionado nos processos de independência que houve em Angola, ela é considerada aí uma figura importante, né? Ela é rememorada e ela é ressignificada a cada processo de independência lá na Angola até hoje, né? Então, ela foi uma figura africana que acabou entrando para a história aí também como uma resistente à escravidão, né? Já essa outra figura que vocês estão vendo aí, se a rainha Ginga é lá do século XVII, esse é o rei Guezo, do Dahomey, que hoje é Benin, né, que é um país que fica ali, litoral, também uma pequena faixa litoral da África, mas já mais próximo do norte, né, também aqui no ocidente da África, né, na parte oeste da África, mas mais perto do norte. Esse sim foi importante pelo contrário, né, parece que ele ajudou bastante a questão do tráfico negreiro clandestino,
Então, ali tendo toda aquela pressão da Inglaterra, que a gente sabe que por motivos econômicos, né, para acabar com a escravidão, mas enfim, já num processo final da escravidão, e ele, como um rei importante lá da África, ele trabalhou em prol da continuidade do modelo escravista, né? Agora, trazendo mais uma parte relacionada com a contribuição econômica forçada, claro, mas a contribuição econômica do elemento negro para o Brasil colônia, eu trouxe duas imagens, as duas do Debré, tá? Uma dos negros nos engenhos de açúcar, lembrando que Pernambuco foi o grande centro de produção de açúcar do Brasil, né? E agora, vocês estão vendo, a mineração de ouro em Minas Gerais, né? Aí já no século XVIII, que foi um outro momento de boom. No início dos séculos, sempre houve um boom aí motivado pela produção econômica do país, dessa vinda de escravizados para cá, né? Vinda de africanos para o Brasil, escravizados. Aí vocês estão vendo os negros trabalhando na mineração. Agora já trazendo um pouco da cultura negra, que foi importante para a resistência, né? Eles reviverem aqui suas culturas, suas raízes, dentro daquilo que era possível, essa é a coroação de um rei negro no Brasil, tá? Então, muito provavelmente de negros alforriados, né? Então, até pelas vestimentas e tal. Então, a gente sabe que isso também é um aspecto que é pouco falado dentro da resistência, mas que ajudou, inclusive, na recriação de laços, recriação da família escrava, que foi algo que, durante muito tempo, eles foram privados, até por uma questão, mais uma vez, voltada para a economia, porque se achava que era importante separá-los, né? E sem contar também que muito mais homens vinham para cá do que mulheres, as mulheres vinham num número reduzido só para reproduzir mesmo, né? Então, todas essas questões culturais ajudavam esses negros a passar por todas as provações, sofrimentos, né, dificuldades que eles tinham aqui durante todo esse período. Aí, festas e batuques, né, mais uma questão assim de cultura, festa de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né, que, inclusive, tem toda uma tradição religiosa própria aqui no Brasil, nas cidades coloniais. Quem vai em Ouro Preto sabe disso, quem vai em outras cidades coloniais aqui do Brasil sabe disso, né? Então, foi um aspecto importante de resistência cultural, resistência religiosa, que vive até hoje, né? Que está na origem aí de várias vertentes religiosas que até hoje existem, né? Casamento de negros em casa de família rica, isso aí já por volta do século XIX, dentro de até de um respeito que passa a existir muito tardiamente nesse processo todo da emancipação do negro. Alguns costumes foram sendo um pouco mais respeitados. O negro, lembrando que nessa época ainda era entendido como coisa, né, como objeto, como propriedade, mas isso com o tempo, aos poucos, vai se relativizando, não que todo o sofrimento e toda a imposição da escravidão se relativize, não se trata disso, né, mas aos poucos até números da justiça mostram isso. O negro vai passando a ser entendido como alguém que tem inteligência, como alguém que tem capacidade, como alguém que tem sociabilidade e como alguém que tem, inclusive, direitos, né? No último século da escravidão, aos poucos, alguns direitos que eram direitos de costumes dos negros vão passando a ser direitos legais, né? Negros vão conseguindo condições até de entrar na justiça contra seus senhores, contra as situações que viviam, para a compra de liberdade que foi prometida e não foi dada. Então, várias situações que foram contribuindo também, e isso entra não só na parte cultural, mas principalmente em questão de resistência também, né? Que foi muito importante nesse período do século XIX. Aí, negros se dirigindo à igreja para um batismo,
né, e já dentro daquela aculturação que houve também, a imagem anterior também, essas duas imagens de Debré, tanto do casamento em família branca, casa de família branca, rica, quanto essa aí do batismo também, é um processo de integração forçada, mas, acima de tudo, um processo de aculturação, né, que hoje já é uma situação que ela é mais suavizada, porque não existe a escravidão, mas que ela está presente até hoje também, essa questão da aculturação. Por fim, já estou acabando as imagens que eu estou trazendo aí, um cafeicultor no século XIX, né? No período ali da lei dos sexagenários, né? Que já foi um pouco mais perto da Lei Áurea, mas principalmente ali no período de imigração do Brasil de pessoas para trabalhar na cafeicultura, um senhor ali com seus negros, que a maioria já são negros velhos, né? Idosos que são escravos ainda, isso no século XIX, já quando as leis já não eram mais leis para inglês ver, quando já havia leis que de fato eram cumpridas, mas lembrando, por questões econômicas, né? Não era porque o pessoal tinha uma consciência na época de que era uma crueldade, ou que era injusto, ou que era errado, ilegal, qualquer coisa que fosse, né? Foi mais por questões de lucro mesmo, já estava dando muito mais lucro você ter um trabalhador assalariado do que um escravizado. E por fim, pessoal, chegando aqui agora, para passar para o Igor para falar sobre literatura afro-brasileira, o negro no Brasil no século XXI. Eu trouxe alguns dados, todos relacionados ao período de 2014 até hoje, tá? Que vão trazer um panorama da acessibilidade da condição de vida do negro no país. Então, vou passar por esses dados aqui rapidamente, porque o tempo já está se alongando, né? A gente sabe que 54% da população brasileira é negra ou parda. E aí, quando a gente pega os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, a gente percebe que dos 10% mais pobres, 4 a cada 5 famílias são de negros, né? E dos 10% mais ricos, só 2 a cada 10 famílias são de negros. Então, os mais pobres, os negros estão entre os mais pobres e os brancos estão entre os mais ricos. Tudo que eu vou falar aqui a gente já sabe, mas é bom trazer dados, né? 13% dos negros estão desempregados, enquanto a população, a parte dos brancos que está desempregado, 9%. Renda do branco, renda média, R$ 2.814. Isso é hoje, tá, pessoal? Século XXI. Renda média do negro, R$ 1.570, uma diferença de 44%. Né? Então, uma família branca recebe, em média, quase R$ 3.000, enquanto uma família negra recebe, em média, pouco mais de R$ 1.500, praticamente a metade, né? Isso tudo, pessoal, é devido ao acesso que foi negado historicamente e que continuou sendo negado durante décadas pós o fim da escravidão, né? Isso tudo aqui não é por acaso, não. 22% dos brancos têm 12 ou mais anos de estudo, enquanto a parcela dos negros que tem o mesmo tempo de estudo é apenas 9%, quase um terço, né? Em relação aos brancos. 10% dos negros são analfabetos, enquanto apenas 4% dos brancos são analfabetos. 10%, gente. Vocês têm noção do que é isso? É muita gente. Né? É negar o acesso, inclusive, de educação até hoje. O negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que o branco. 8 vezes mais chances. Né? 10% dos autores de livro são negros. 2% dos diretores de cinema são negros. Esse dado, esse que eu vou falar agora, é impressionante. 1 a cada 300 doutores é negro. Eu acho que nem quem está na academia consegue perceber isso de modo tão evidente. 1 a cada 300 é muito pouco. Negros ocupam apenas 4,7% dos postos de direção nas 500 maiores empresas. 54% da população, mas só 1 a cada 20 diretor de empresa grande é negro. Negro ocupa apenas 4% dos cargos do legislativo no país. Então, vai juntar ali todos deputados, vereadores, senadores,
que são milhares, apenas 4% são negros. 10% dos engenheiros são negros, 12% dos pilotos de avião, 11% dos médicos e 20% dos advogados. Tá? Então, essa última tela, pessoal, foi para mostrar justamente que quando você nega o acesso, quando você oprime, quando você expõe a uma política escravista durante séculos, uma população, isso vai render ali durante algum tempo ainda, né? Esse acesso vai ser negado. E aí a gente chega na importância dessa data da consciência negra, né? De entender essa história em que tudo isso foi negado e segue sendo negado até hoje. Então, pessoal, eu sei que passou aqui, eu não queria falar mais que 20 minutos, mas acabou não dando, né? E olha que foi bem resumido, mas eu vou passar a palavra aqui, agradecer mais uma vez a presença do Igor, né? E vou passar a palavra para ele aqui. Seja bem-vindo, Igor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, bom dia, alunos, meus colegas professores, né? E comunidade escolar. Eu quero agradecer aqui ao convite do meu amigo Rui, né? Meu amigo de muitos anos, de longa data também aí na área da educação. E parabenizar também, né, a escola por essa iniciativa tão importante, não é? Para a gente estar discutindo sobre o tema, sobre a diversidade do tema. E acaba que não só os alunos aprendem, mas nós também, né? O Rui, que é da área de história, está sempre me falando muita coisa sobre história, me ensinando bastante. Acabei de aprender muita coisa também, não é? Espero que seja assim também, com certeza que vai ser com o Marcelo. E também espero poder, né, ajudar vocês a contribuir um pouco com a questão da minha área. Então, me apresentando, meu nome é Igor, eu sou professor de língua portuguesa da Escola Estadual, no Martim Ciprien. E este ano também trabalho como professor de literatura no Educafro. Sobre a minha formação, gente, sou formado em letras e, claro, sempre gostei muito de estudar da área de literatura, gostei muito de ler. E na faculdade eu acabei tendo contato com a literatura africana de língua portuguesa, né? Então, basicamente, eu fui muito por esse lado, de estudar literatura angolana, moçambicana, né? Os países africanos de língua portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E, claro, consequentemente também, eu voltei muito meus olhos para o Brasil. Então, estudar um pouco dessa questão da literatura afro-brasileira, a literatura brasileira produzida, com temática, ou também pelos leitores que são afrodescendentes, começou a me interessar bastante, tá? E hoje eu vou tentar, ainda que de forma breve, passar para vocês um pouco sobre isso, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer discussão, só me chamar aqui, que vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre o tema. Estão conseguindo ver? Tudo certinho? Sim. Bom, gente, vamos lá então. Começando aqui, claro que o nosso tempo é curto e, né, tentei sintetizar um pouco aqui sobre alguns autores muito importantes na nossa história. Não só a história da literatura, da história da nossa cultura, mas também da história do nosso país, não é? Então, vou falar aqui sobre alguns que eu vou dar uma ênfase maior, outros vou dar apenas uma pincelada, uma apresentada, tá? Mas espero que seja proveitoso para vocês. Primeiramente, gente, costuma muito trazer esse debate, mas como assim literatura negra, literatura afro-brasileira? A literatura tem cor? Então, aqui a gente vai mostrar que sim, que a gente acredita que a literatura, sim, ela tem cor. Porque a cor, ela vai remeter justamente à identidade, a valores, né? Formas presentes na linguagem e, obviamente, que estão dentro do texto. Então, nesse sentido, é muito importante a gente conseguir fazer esse resgate histórico e também, de certa forma, mudar o nosso olhar para o presente, pensando justamente nisso, nas questões do negro na literatura brasileira, seja ele enquanto escritor,
enquanto personagem, não é? Personagem fictício dos livros e até mesmo como leitor. Então, a literatura afro-brasileira, ela busca estudar sobre isso, não é? E, claro, é algo que vem crescendo bastante, graças a Deus, nas universidades, não é? Eu mesmo na universidade vi crescer bastante a procura por isso. E estamos aí, de certa forma, também tentando fazer essa revisita ao passado, não é? Ser mais justo. Por quê? A gente vai perceber que grandes autores, negros principalmente, ficaram esquecidos ao longo do tempo. Eles não tiveram o seu valor devidamente reconhecido em vida, no tempo que eles viviam. E a gente sabe muito bem os motivos, não é? Um país historicamente racista, e o Rui mesmo já falou sobre isso, que as coisas vêm mudando, né? Ainda que pouco, mas já vem melhorando. Hoje em dia é algo mais presente, tá bom? Vou começar falando sobre essa mulher fantástica chamada Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, gente, ela é maranhense, né? Ela vai nascer em São Luís em 1825. E ela vai ficar muito marcada, principalmente pela publicação do primeiro romance abolicionista da nossa literatura, que é chamado Úrsula. Ela vai publicar em 1859. E aí, gente, detalhe, a vida da Maria Firmina dos Reis, ela ficou por muito tempo com muita falta de informação, não é? E a gente vai saber muito bem os motivos, mas hoje em dia se busca muito resgatar isso. Para vocês terem uma ideia, quando ela escreve Úrsula, ela não coloca o nome dela no seu livro. Ela vai apenas colocar assim, uma maranhense. E depois a gente vai descobrir as razões disso. Então, talvez se ela colocasse o nome dela, real, e as pessoas descobrissem que era uma negra escrevendo, não é? Não seria bem recebido na época. Então, ela apenas deixa de colocar o seu nome na sua obra mais importante, coloca apenas o seu, né, um codinome ali, um apelido, uma maranhense. E é mais tarde que vai se descobrir quem foi essa mulher. E aí, além de tudo, dessa ser escritora, ela também é nossa colega, porque ela foi uma professora e sempre foi muito visionária. Ela criou a primeira escola mista gratuita do país. Então, assim, algo que as populações de baixa renda não tinham acesso, ela vai conseguir, né, estudar, virar professora, e sempre preocupada com esse lado. E ela vai sofrer perseguição por isso, inclusive. Ela vai ficar, né, 2 anos afastada, justamente por isso, porque ela queria justamente criar essa escola. Consegue, mas ela vai, digamos que, pagar um preço alto por isso. E aí, gente, além da educação, ela também trabalhou em vários jornais. Ela escreveu crônicas, poesias, ficção, ela escrevia até mesmo enigmas, anedotas de jornais. Ela escrevia de tudo, né? Ela era uma ótima escritora e escrevia em vários gêneros. Ela também atuou muito forte pela preservação do nosso folclore. Ela era uma folclorista e ela também teve o cuidado de preservar os textos da literatura oral, que é algo muito importante. Principalmente, estamos aí falando no século XIX, não é? A questão do analfabetismo muito grande, poucas pessoas ainda tinham acesso à leitura, sabiam ler, mas isso não quer dizer que a cultura não existia, que a literatura não existia. Então, ela tinha esse cuidado de preservar os textos da literatura oral. E, é claro, uma tradição muito africana, que vem com os africanos para cá, para o Brasil, mas também ela quer preservar isso. Então, foi muito importante nesse sentido também. Então, para vocês terem uma ideia de como que ela era uma mulher visionária. E ela também até compôs um hino de louvor à abolição da escravatura. Então, como autora negra, a Maria Firmina, ela vai apresentar uma proposta muito importante que era basicamente ignorada, que é a representação do escravizado humanizado e do opressor animalizado. E, claro, ela também vai colocar como protagonistas a mulher e o negro, que é algo que já é raro hoje em dia. Na época, então, é algo muito mais difícil de ser feito, né, de ser publicado.
de ser respeitado, e ela consegue isso de maneira brilhante, tá? E qual que é a principal diferença, assim? É claro que nós já tínhamos, em autores, por exemplo, do romantismo, a questão do escravo. Mas eles não eram representados, digamos assim, de uma maneira humanizada, não é? Era sempre ali tratado mesmo quase como um animal, né? Daquele jeito. Eles não problematizavam muito o que era toda aquela questão da escravidão. E ela, uma mulher negra, com essa visão, não é? Descendente de escravos, que conhecia muitos ali que passaram por essa situação, ela vai dar voz a esses personagens, não é? Então, ela vai trazer o negro ali, o personagem, com valores muito grandes, não é? Com muito caráter, com muita honra, com muita inteligência, com muita bravura, não é? Então, a perspectiva é que vai mudar. Eles já existiam antes na literatura, mas não dessa maneira. Não escrito por pessoas negras, não escrito por mulheres, e muito menos escrito de uma maneira humanizada. Então, ela é muito importante nesse sentido. A Maria Firmina, gente, ela passou por muito tempo, o pessoal basicamente nem conhecia o rosto dela. É mais tarde que eles colocam, né, que eles vão fazer um retrato falado, de algumas pessoas que conheceram ela, para chegar mais ou menos com esse desenho aqui, não é? Para fazer jus à sua memória. Então, hoje em dia, muitos estudiosos da literatura também fazem isso, não é? Tentar resgatar esse passado, tentar fazer justiça. Porque, é claro, que essa mulher, ela vai ver até os 90 anos, mais ou menos, ela vai morrer cega, pobre, enfim, digamos que ela não teve reconhecida em vida o valor da literatura, da obra dela, o trabalho dela, enquanto jornalista, enquanto escritora, enquanto professora, enquanto uma ativista da causa negra. Então, hoje em dia, é sempre muito bom fazermos não só essa homenagem, né, mas essa tentativa de fazer justiça ao nome dela e como ela foi importante na nossa história do Brasil e, claro, também na história da nossa cultura e da nossa literatura brasileira. Então, gente, olha que legal. Peguei aqui, ó, a capa, né? Uma réplica dela, do Úrsula. Então tá, Úrsula, romance original brasileiro, por uma maranhense. Então percebam, ela não coloca o seu nome. São Luís, 1859. E já na epígrafe, né? Aquela frasezinha assim que tem no começo do livro, ela tem uma frase muito marcante, muito importante, que já vai nortear a gente, já vai adiantar sobre o que ela vai tratar. Ela escreve: a mente, esta ninguém pode escravizar. Então, muito bonito, né? O livro é muito bacana, né? Hoje em dia ele é bem mais vendido, bem mais acessível. Quem tiver interesse, tá, de ler, principalmente como esse Marco, como essa mulher foi visionária, recomendo bastante. Então, Úrsula é seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina e primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa. Então, é uma mulher que realmente merece ser muito exaltada, a Maria Firmina dos Reis. Outra figura muito importante, gente, que eu gostaria de trabalhar vários autores, vários escritores, mas nosso tempo é curto. Rapidamente, só fazer uma menção mesmo ao nosso querido Luiz Gama, que tem uma história fantástica, né? Não só dentro da literatura, não só com seus poemas, com a sua temática abolicionista, mas enquanto também esse militante, esse ativista. A história dele é muito triste, né? Praticamente não poderia ser diferente, mas ele era filho de uma africana livre, né? E a mãe dele morre muito cedo. Ele vai acabar ficar com o pai, né? Que era um fidalgo português. E aos 10 anos de idade, né? Uma criança, ele é vendido pelo pai como um escravo. Então, assim, depois ele consegue fugir e consegue aos poucos, bem aos pouquinhos mesmo, se tornar esse cara tão importante na nossa história. Ele vai trabalhar, acaba como jornalista, vai escrever bastante, e também ele vai trabalhar como advogado. E ele, quanto advogado, gente, tem um papel muito importante, não é? Ele dizem que liberou, basicamente,
suas intervenções, cerca de 500 escravizados, não é? Estavam em situação irregular. Porque, por exemplo, ele também estava em situação irregular. Ele viveu isso. A mãe dele era uma africana livre. Ele não deveria, né? Claro que ninguém deveria, mas pela lei da época, ele também não deveria ter sido escravizado. Então ele vai começar a lutar justamente por isso, né? Ele vai sempre recolher essas histórias dessas pessoas que estavam em situação irregular de escravidão e vai lutar por isso. Então ele ficou conhecido como o advogado dos escravos. Então, assim, esse papel de libertar cerca de 500 dele é muito importante. Ele merece ser muito exaltado, não só na literatura, não é, com seus poemas, mas também enquanto personagem histórico. Machado de Assis, enfim, talvez a gente pode pensar que talvez ele seja o maior escritor da nossa literatura, não é? Com certeza está dentro dos maiores, e muitas pessoas consideram ele como o maior de todos, e com muita razão, com muito critério. É sempre uma honra poder falar de Machado de Assis, poder ler Machado de Assis, poder estudar Machado de Assis, poder conhecer um pouco da história, da sua obra. Realmente foi um cara genial. Acho que não tem nem palavras para descrever quem foi Machado de Assis. Considerado, acho que não só como um dos maiores escritores do Brasil, mas muitos consideram como um dos maiores escritores do mundo, da história da humanidade. O Harold Bloom, que é um crítico estadunidense muito famoso, ele fala que o Machado de Assis foi o maior escritor negro de todos os tempos. Então, assim, ele teria ainda muito mais reconhecimento mundial e internacional, claro, se nosso português fosse uma língua mais acessível, digamos assim. Se ele tivesse escrito em inglês, em espanhol, francês, né, uma língua maior, digamos assim, ele teria sido muito mais reconhecido mundialmente. Enfim, o Machado é uma pessoa que a gente, né, deveria ficar horas e horas falando sobre ele, ainda seria pouco. Então, eu vou citar só alguns pontos importantes da biografia dele, que, de certa forma, também estão sendo revisitadas. Então, vamos destacar algumas características da pessoa Machado de Assis. Ele vai nascer numa favela carioca, né, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839. E aí, gente, ele é filho de uma lavadeira portuguesa, um imigrante, né? Era uma branca mais pobre que veio para o Brasil, e um pintor de paredes, né? O pai dele era um operário, pintor de paredes, afrodescendente. Então, Machado de Assis, ele é, como se dizia na época, um mestiço, um mulato. E essa questão aqui, gente, é muito importante a gente saber. Então, Machado de Assis, ele tinha essa questão de ser neto de pessoas que foram escravizadas, era muito pobre e ele não teve educação formal. Então, um dos maiores mentes do nosso país, do país, ele não teve educação na escola, né? Ele não tinha condições de ter ido à escola e tudo. Ele vai ser criado pela sua madrasta, porque, né, ele vai ficar órfão de mãe, depois vai ficar órfão de pai também. E a madrasta dele vai fazer quitutes. Então, assim, era um menino que ele não tinha educação formal, não tinha acesso à escola, e vendia, para sobreviver, vendia quitutes pelas ruas, ainda criança. Então, sempre foi muito trabalhador nesse sentido, e realmente é um cara que a história quase não explica, né, como que ele conseguiu virar quem virou. Porque realmente ele passou muitas dificuldades. E ele vai aos poucos, trabalhando, vai trabalhar em uma livraria, vai ter contato com intelectuais cariocas, vai conseguindo pegar aqueles livros ali e ler, né? Sempre foi um leitor muito ávido, muito inteligente, e vai acabar iniciando a sua carreira como escritor em um jornal. E no jornal que ele vai começar a escrever de tudo também, fazendo muito sucesso. Ele vai fazer carreira como funcionário público e vai conseguindo, gente, um sucesso em vida, tá? Então ele tem um pouco disso que é fora da curva. Você tá doida? Que telão grande. Ele foi muito reconhecido, muito respeitado. Ele vai fundar a Academia Brasileira de Letras. Mas uma questão que historicamente sempre foi muito deixada de lado é justamente a questão dessa origem étnica do Machado de Assis, da cor dele e tudo mais.
Machado de Assis, por muito tempo, foi retratado como um branco. Por quê? As pessoas achavam que o nosso maior escritor não poderia ser um negro, um mestiço, né? Ele tinha que ser branco. Isso é uma injustiça histórica e a gente busca corrigir hoje em dia. Vocês terem uma ideia, gente, trouxe aqui para vocês, não sei quem é mais velho aí vai lembrar, teve um comercial da Caixa Econômica Federal, né, um órgão do governo, um órgão estatal, que há cerca de 10 anos retratou o Machado de Assis como um branco. Então, simplesmente colocaram um ator bem branco, inclusive, para retratar o Machado de Assis. Então, assim, isso na época foi o estopim. Porque como que pode, né, gente? Ainda mais um órgão federal com essa falta de pesquisa histórica, com esse desrespeito à história. Então, esse embranquecimento do Machado de Assis sempre foi muito discutido. E, graças a Deus, hoje em dia também, essa foto, por exemplo, é uma foto recolorida por uma universidade. Então, eles conseguem, né, fazer, através das características do Machado de Assis, de descrições sobre ele, de fotos antigas, conseguiram recolorir. Então, já demonstrar o Machado de Assis aí com a cor mais escura, como ele era, não é? Como ele era de verdade, não era esse homem, né, parecido com esse ator, que não tem nada a ver com ele. Não vamos alegar muito o Machado de Assis, porque ele é sempre muito falado na nossa literatura, tá bom? Mas só queria destacar mesmo essa questão do nosso maior escritor ser afrodescendente. E aí, gente, rapidamente também falar um pouco da Carolina Maria de Jesus, que é essa mulher fantástica, uma escritora também, que não tinha nada para ser escritora, digamos assim, e vai se tornar uma escritora que vai dizer muito sobre o nosso Brasil. Não só o Brasil da época que ela vivia, mas que, infelizmente, não mudou tanto para as pessoas que vivem que viviam, né, em situação como ela. A Carolina, ela vai basicamente deu ruim. Falar sobre a sua vida através de diários. Então, ela era, para quem não conhece diário, tá? Um pouquinho aqui. Ela nasceu em Minas Gerais, ela vai morar em São Paulo, vai morar numa favela. Uma das primeiras favelas, né, que a gente vai ter na época. Então, assim, ela passava não só uma situação de pobreza, mas situação de miséria. E ela, apesar de não ter tido também muita educação formal e tudo, claro, porque sempre teve que trabalhar, não é, para poder sobreviver, ela sempre foi apaixonada pela leitura, pela escrita. E ela vai, através de seus diários, seus cadernos, escrever um pouco sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. E aí, gente, ela vai separar cerca de uns 30 cadernos, assim, e um jornalista muito importante que vai estudar a favela que ela vivia, vai conhecer ela e vai ter contato com esses diários. E é algo que realmente ressaltou os olhos dele ali. Ele ficou abismado com aquilo, não é? Com aquela mulher que basicamente ali catava lixo, tirava comida do lixo para dar para os seus filhos, lidava com a fome, com assédio, uma situação de miséria total, absoluta. Mesmo assim, contava a sua vida praticamente todos os dias através de seus diários. Tá? Então, assim, o livro dela, O Quarto Despejo, é um livro que eu já li, que é fantástico, mas, sinceramente, é um livro muito triste, gente. Eu parei de ler algumas vezes porque ele nos engasga, não sei se alguém já leu ele, e ele é muito pesado, porque a questão que ela fala sobre a fome, os filhos dela passando fome, a miséria, a situação, é algo sempre muito pesado, mas, claro, é muito importante para que a gente tenha noção da nossa história, não é? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm essa realidade. Então, ela ficou muito conhecida por esse fato dela ser uma escritora em algo ali um ambiente que não tinha nada propício para nascer uma escritora. Então, no diário dela, a cada que a gente vai lendo, tem frases muito marcantes, muito importantes, que ela fala sobre sua realidade. Ela fala de maneira que, ao mesmo tempo que é muito triste, né, na maioria das vezes, porque a gente está falando de miséria, de fome, é muito poética.
e nos faz refletir bastante. Ela sempre refletia bastante sobre a situação política da sua época, né? Sobre quem eram aqueles senhores que deixavam ela e seus filhos, e seu povo, seus vizinhos, a permanecer naquela situação. Então, ela era muito inconformada com aquilo. Então, ao mesmo tempo que ela ali conseguia um tempinho de folga, digamos assim, entre seus trabalhos, né, catando lixo, né, se virando para poder sobreviver, ela conseguia achar um tempinho para escrever sua realidade. E ela vai até conseguir fazer um certo sucesso na época também. Ela vai conseguir realizar o seu sonho, que era ter uma casa de alvenaria, né? Então ela consegue sair da favela para morar, né, com seus filhos em uma casa de alvenaria, casa com parede, com janela, com tudo certinho, né? Ela consegue certo dinheiro, não é? Então ela ainda em vida já consegue ter uma vida melhor, não é, daquela vida miserável que ela tinha. Então, algumas citações dela, ela fala: sempre vai ter a data, o local e o nome dela. 28 de maio. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preta é o lugar onde eu moro. Mais um trechinho. Ela com os filhos dela. Às 4h30, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. E, é claro, a questão que ela tinha de denúncia social. Eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês. Eu vou contar ao repórter. E assim ela vai contando e conseguindo mudar um pouco da sua vida, dando uma qualidade de vida melhor para ela e para os seus filhos. E, por último, essa aqui é a Conceição Evaristo. Ela é uma escritora atual, que está sendo muito bem reconhecida, graças a Deus. Uma obra muito, muito bacana. E ela é aqui mineira também, nasceu numa favela, em Belo Horizonte. Ela vai trabalhar como empregada doméstica, mas depois ela vai se mudar para o Rio de Janeiro e consegue, né, claro, com muita dificuldade, cursar letras. E mais uma colega nossa também, ela é professora. E aí, gente, ela fala principalmente sobre o quanto ela foi influenciada pela Carolina Maria de Jesus. E hoje em dia é muito bom ver o quanto ela influencia tantas pessoas, não é? Quantas pessoas que estão lendo ela, se emocionando com suas histórias, pensando em escrever como ela, não é? Em ouvir ela falando. Eu já tive o prazer de ter contato com ela algumas vezes, e ela parece uma rainha, sabe? Pelo porte que ela tem, pela sua sobriedade, pela sua generosidade. Ela é uma mulher muito inteligente, muito fantástica, não é? Recentemente até candidatou para a Academia Brasileira de Letras, ela não conseguiu, que eu acho uma injustiça, e quem perde é a Academia Brasileira de Letras, porque ela é uma escritora muito fantástica, uma pessoa maravilhosa, que vem trabalhando muito, muito a questão do negro no Brasil. Sugiro muito para quem quiser ler os livros dela, né? Muito bacana, uma linguagem bem acessível e muito emocionante. Ela é, com certeza, uma das maiores escritores atuais que a gente tem hoje, tá bom? E, gente, é claro que o tempo está passando, mas rapidamente, só botar algumas fotinhas aqui para fazer um pouco de justiça também, principalmente a Cruz de Souza e a Linha Barreto, que muitos dizem que esses dois e o Machado de Assis são basicamente a nossa tríade da literatura negra no Brasil, não é? Esses caras são bem diferentes, cada um. É muito bom isso também para a gente mostrar a diversidade que é o negro, para vocês não acharem que o negro é uma coisa só, que escreve só sobre uma temática, sobre um ponto de vista. Mas esses caras, Cruz de Souza na poesia, em Barreto na prosa, em épocas diferentes, eles são muito bons e muito reconhecidos, tá bom? E aí, mais alguns: Abdias Nascimento, Joaquim dos Santos, Ney Lopes.
Cuti, Salgado Maranhão, Esmeralda Ribeiro. Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, fantástico. Elisa Lucinda, grande atriz, grande poeta. Ana Maria Gonçalves, escreveu Um Defeito de Corpo, um livro muito bom. E aí, nossos rappers também hoje em dia, que estão escrevendo livros maravilhosos, Emicida, Racionais. E, por último, finalizando aqui, com escritores da nova geração, muito bem reconhecidos, premiados hoje em dia, Jair de Arraes e Itamar Vieira Júnior, talvez o nosso escritor de maior sucesso hoje em dia, com Torto Arado. É um cara fazendo muito sucesso, com muitos méritos. Ele é genial, tá bom? E, gente, por hoje é isso. Não vou me alongar mais. Espero que tenha podido ajudar vocês, tá bom? Oi. Vou falar um pouco sobre a literatura. Espero que tenha gostado, gente. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Excelente, amei. Muito bom. Muito Uma bom. história e tanto. É a Maria mesmo. Já vou chamar, então, o Marcelo, né, que veio contribuir com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer, né, ao Rui Monteiro, né, pelo convite e a todo o corpo docente, né, da Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração. Eu estava refletindo no que diz respeito à conversa que a gente vai ter no âmbito da ciência negra. Mas, antes de mais nada, eu tenho observado várias crianças e adolescentes. E eu vou, assim, utilizar da minha liberdade de expressão de forma que a gente seja o mais abrangente possível, né? Eu vou ler uma frase do filósofo estoico Cícero. Os homens diferem em conhecimento, mas são todos iguais na capacidade de aprender. Não há nenhuma raça que, guiada pela razão, não possa chegar à excelência. Eu gostei muito, né, do que o professor falou, o professor Igor, né? Inclusive, ele falou de um poeta que eu gosto muito, Cruz de Souza, que ele era conhecido como Cisne Negro, e todo mundo deveria ler o livro dele, né? Que ele teve uma produção assim gigantesca, né? Antes de mais nada, devido ao nosso tempo, é importante que a gente fale sobre o processo que a gente vive, no sentido de dizer que o negro é inferior, o indígena. Na verdade, o mundo começou, na verdade, foi na Mãe África. E atualmente descobriu-se, né, que através de pesquisa genética, que toda a população mundial teve uma única origem, né, que foi considerado, inclusive, que eles batizaram, né, essa mulher de Eva, mãe de todos nós. Há uma diversidade no mundo em função de vários fatores, né? É importante a gente dizer também, por exemplo, pessoas negras de olhos azuis e de olhos verdes e loiras. Então, é a população das Ilhas Salomão. A maioria das pessoas de lá são negras com os olhos azuis, né? Devido ao lugar onde a gente mora, quem mora num lugar muito frio, a tendência é desbotar, né? Mas o olho fica mais fechado exatamente por causa da inclinação da luz. Então, é importante que todos nós saibamos a origem do ser humano no mundo começou na África. Agora, o que ocorre, na verdade, por exemplo, o professor falou do Machado de Assis.
o livro, na minha época, a gente lia muito, né? Machado de Assis. E o livro que a gente lia, a figura, a representação do Machado de Assis no livro era de uma pessoa branca. Ou seja, nós somos alvo de um racismo estrutural e institucional. Tudo que é bom, que veio do negro, a tendência ou a gente apaga ou branqueia. Nunca se prima pela verdade. Infelizmente, é o que ocorre, né, no mundo. É necessário que a gente saiba a verdade, porque a forma que o nosso país foi criado, foi constituído, foi muito perverso, né? E eu lembro aqui da literatura, eu acredito que as crianças aqui devam ter visto filmes. Os Três Mosqueteiros, por exemplo, A Máscara de Ferro, o Conde de Monte Cristo, eu acho que eles já viram, né? Quem viu poderia levantar a mão, né? E eu acredito que muitas dessas crianças devam ter visto, né? Alexandre Dumas, que foi o escritor, certo? O que a maioria das pessoas não sabe, e eu também não sabia, que ele era uma pessoa negra. É importante que as pessoas saibam que dentro do mundo, Alô? dentro do nosso mundo, alô, jovem, muito do que existe no nosso mundo é de criação negra. E é importante que as pessoas saibam, né? Por exemplo, o carrinho de bebê, que todo mundo usa, é uma criação negra. O semáforo, uma criação negra. A máscara contra gases venenosos, criação negra. O GPS, a maioria das pessoas não sabe que foi uma mulher negra que criou o GPS dentro da NASA, claro, né? A própria... o homem foi à Lua graças a 3 mulheres negras, pois os cálculos matemáticos foram feitos por mulheres negras. A cirurgia de coração foi uma pessoa negra que criou, né? A cirurgia de cataratas foi uma mulher negra. A separação de gêmeos siameses pelo crânio foi um cirurgião negro, né? Então, é importante que todo mundo descubra a verdade. No nosso país, o que ocorre é que quem tem a informação tem o poder. E eles, infelizmente, tendem a... Como é que eu vou dizer, assim, de forma que não ofenda ninguém, mas isso é uma realidade. Tudo que é ruim, eles colocam, por exemplo, uma pessoa negra, né? Os filmes, o bandido é negro, né? Mas a realidade é outra, né? É importante que a gente prime pela verdade, né? Inclusive, eu lembrei de Platão, né? Que é necessário, vocês como formadores do futuro, os professores, né? Vocês semeiam as plantas que vão alimentar a outra geração. É importante que vocês percebam a importância que vocês têm no que diz respeito à verdade. Se não sabem a verdade, procurem a verdade, pois Platão colocou o nome da escola dele, né, de academia, em homenagem a Academos. Academos foi o único que disse a verdade, mesmo diante de toda a pressão, com o risco de ser, inclusive, assassinado.
Ele disse a verdade, por isso criou-se a academia. Não, mas eu sei. A obrigação de dizer a verdade. Eu, particularmente, eu não olho a Kafka, o rótulo, né? Porque a gente deve valorizar, respeitar e conhecer o interior da pessoa, independente da sua aparência, né? Aí, o que nós vamos descobrir? Por exemplo, que Portugal e Espanha foi dominado por negros durante 800 anos. Ninguém sabe, ninguém fala, mas é o que ocorreu. Inclusive, os cavalos de Andaluzia, a guitarra, que é o violão aqui no Brasil, né? Criação negra. A arte, de uma forma geral, é criação negra. O samba todo mundo conhece, o hip hop, né? Mas o tango é uma criação negra, o rock é uma criação negra. De uma forma geral, tudo que diz respeito à arte, é uma criação negra. Você tá passando mesmo. Todo mundo conhece, né? Mas ninguém conhece a pessoa que o influenciou, que foi o José Poloni, conhecido como Cavaleiro de São Jorge, que tem uma obra vastíssima, mas ninguém conhece. Exatamente por isso, né? Porque no Brasil, infelizmente, nós somos alvo de um projeto de destruição de tudo que nós, negros, criamos, né? Juliano Moreira, dentro da medicina, né? Milton Santos, que é o maior geógrafo do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Ele inclusive, deu aula na época, na maior e melhor universidade do mundo, que era da Sorbonne, né? Os irmãos Rebouças, todo mundo conhece o Túlio Rebouças lá no Rio de Janeiro, mas não sabe que os engenheiros que revitalizaram o Rio de Janeiro foram engenheiros negros, né? A gente vai lá em Tiradentes, vê as obras de Aleijadinho, mas não se sabe que nós estamos falando de uma pessoa negra. Um outro engenheiro, que era escravo, Tebas, as construções das maiores e melhores igrejas no período colonial de São Paulo, no início de São Paulo, foi criação desse escravizado, né? Tebas, né? Agora, a navegação. É importante a gente falar que antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, né, os negros já estiveram lá, principalmente na América Central, de uma forma específica, já que existe registro no México, né, das esculturas olmecas, que são simplesmente o rosto de uma figura negra com mais de 5 metros de altura, né? Esculturas que têm mais de 2.500 anos, né? Então, o povo egípcio esteve na América muito antes do europeu. Uma outra coisa que as pessoas não saibam, a Itália, por exemplo. A Itália já foi dominada por negros. Os etruscos, há quase 3.000 anos, aquela região já foi dominada por negros. Na verdade, parte da Europa foi dominada por negros. E o povo egípcio, até hoje, a genialidade deles, até hoje as pessoas ficam por entender. Por exemplo, prótese
de pé, eles colocavam isso há mais de 2.500 anos. Dente, prótese de dente, né? Eles colocavam nas pessoas, na questão da engenharia, tanto é que as pirâmides, mais de 3.000, 4.000 anos, estão aí para provar a genialidade do povo negro. Então, eu tinha algumas coisas para falar, várias pessoas para falar, mas o nosso tempo está curto, mas é bom que todos vocês saibam que conhece-se a tecnologia, mas não se mostra a cara. Exatamente para que o brasileiro não saiba que foi o negro que criou, né? Para fechar, eu vou pedir licença, porque é um costume ancestral nosso. Na verdade, eu deveria ter começado dessa forma, pedindo licença para vocês para poder falar. Pedir licença aos nossos ancestrais, que são os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, porque a gente sempre deve lembrar deles. Faz parte da cultura africana lembrar dos ancestrais, pedir bênção e respeitar os mais velhos, porque e buscar conselhos, né? Infelizmente, as crianças, os adolescentes perderam o costume de conversar com os mais velhos. Mas se conversassem, eles iriam sair na frente, pois o caminho, as armadilhas da vida, né, durante o percurso da vida, eles iriam perceber, descobrir e não cair nas armadilhas. Além do comportamento, né, do respeito à natureza. Por exemplo, eu estou falando desse jeito, fica meio estranho, mas eu acho bom falar dessa forma por causa do respeito. A inclusão, né? Que nós estamos lidando com crianças, eu estou vendo um monte aqui, né? A questão da natureza. A minha avó, ela falava assim, você não pode bater na árvore, não pode arrancar folha, porque ela sente. A flor chora, a árvore chora. Por isso que a gente não pode maltratar. Não pode maltratar os animais, porque eles possuem alma. Na verdade, o povo antigo tinha muito conhecimento. Ele sabe, o que a ciência está descobrindo hoje, o povo antigo já conhecia, né? Principalmente na física quântica, que é uma física avançadíssima, o povo antigo já sabia. O povo egípcio já sabia, né? Hermes Trismegisto já falava, né? O que é em cima é igual a embaixo. O grande é igual ao mínimo. Então, vamos conversar com os mais velhos, vamos conhecer a cultura dos mais velhos, o conhecimento dos mais velhos. Quando alguém está com dor de barriga, procura um médico ou então vai na farmácia, né? Agora, se a pessoa conversar comigo, por exemplo, né? Eu estou com dor de barriga, vou falar com essa pessoa. Vai lá, pega uma selinha, soca, coloca num copo d'água, bebe. Dentro de 5 minutos, a dor de barriga passa. Eu estou com dor aqui, ó, no peito, em cima, abaixo do coração, que é o estômago, né? Eu estou com o estômago doendo. O que você vai fazer? Vai mastigar uma folha de saião. É como tirar com a mão. Na verdade, o interesse financeiro fez com que
a farmacêutica só pede para a indústria bélica. E, infelizmente, a farmacêutica é que dita norma para a medicina. Porque, na verdade, a medicina, infelizmente, não deseja curar as pessoas. Deseja manter as pessoas doentes, dependentes do remédio. Sendo que a cultura ancestral, médica, não só resolvia o problema da dor, ela ia na raiz do problema. É por isso que a pessoa curava. Os egípcios já faziam isso. Todos nós conhecemos, né? O pai da medicina, mas ninguém conhece o professor de Hipócrates. Na verdade, os grandes filósofos, cientistas, médicos, gregos, estudaram na África, estudaram no Egito, estudaram em Mênfis, estudaram em Tebas. Niotepe ensinou Hipócrates. E lá a pessoa ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias para descobrir, porque através dos sonhos a pessoa fornecer elementos para a cura da pessoa. Então, é necessário que a gente faça as pazes com o nosso conhecimento ancestral, né? Eu ia falar de uma cientista, uma bioengenheira, né? Que, infelizmente, ela é tão boa que ela não está no Brasil, ela está nos Estados Unidos. O nome dela é Nadia Ayad. O nome completo, Nadia Mohamed El Massali Ayad. E, falando de uma pessoa de origem árabe, né? Todo mundo conhece a origem das espécies, né? Quem não estudou vai estudar a origem das espécies, que foi com Darwin, a evolução das espécies através de Darwin. Inclusive, tem o darwinismo social que favorece o racismo no mundo. Mas não se fala que um árabe, 300 anos antes de Darwin, já falava. E, por incrível que pareça, a origem das espécies com o mesmo nome, com as mesmas características que o Darwin usou dentro do estudo científico dele. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, o que ocorre é uma cópia. E a origem de tudo, inclusive no aspecto científico, está na África, né? É importante que a gente tenha esse espírito científico de aceitar a verdade. Nós não iremos modificar a situação que nós vivemos, principalmente dentro do racismo institucional e estrutural que nós vivemos em nosso país. Já que eu estou falando, né, o que ocorre no nosso país? Por exemplo, Chiquinha Gonzaga era negra. Ela foi representada na televisão como uma mulher branca. Assim como Machado de Assis, né, tudo que favorece o povo é representado como uma mulher, uma pessoa branca. Mas nem sempre é assim. Para fechar, eu vou falar dos heróis, né? Por exemplo, os cowboys, os xerifes. No imaginário da população mundial, inclusive na minha, nós vemos xerifes, heróis, cowboys brancos.
mas a maioria, por incrível que pareça, eram negros. Ou seja, os heróis são brancos e os bandidos são negros. Mas se formos pesquisar, nós vamos descobrir a verdade. E a verdade é exatamente o contrário. Finalizando, é importante, eu vou dizer uma palavra, na verdade são várias palavras africanas, eu vou ficar com uma, que se chama Ubuntu. Mas antes eu lembrei aqui de Victor Hugo, né, um grande escritor que era branco, mas ele dizia o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Essa é a ideia, infelizmente, da mentalidade europeia, dos colonizadores. A mentalidade deles era de exploração mesmo. Agora, o africano, o descendente, o afrodescendente, o indígena, não. Ele vê a floresta como mãe dele, pois é da floresta que ele vai tirar o alimento para a sobrevivência. Então, ele agradece. Ele tem uma ligação de amor, de respeito, pois é praticamente divina essa relação do indígena e do africano, de respeito pela natureza, por tudo que Deus criou. O europeu, na verdade, o que ele gosta é de destruir. Observe o que está acontecendo com o nosso país na atual conjuntura, né? A destruição que está havendo. Tudo em função da ganância. E é necessário que a gente saiba que a gente não vai levar nada. Depois que a gente se for, a gente não vai levar nada desse mundo. A única coisa que a gente vai levar mesmo para outro mundo, eu acredito nisso, é aquilo de bom que a gente fizer. Então, é importante não só em ação, mas principalmente em pensamento, pois os filósofos já falavam que o mundo é mental, ele inicia na esfera do pensamento. Então, eu quero agradecer e reiterar aqui a importância de vocês, professores, no que diz respeito à criação de futuros homens e mulheres de bem, pessoas boas mesmo, que respeitam o outro ser humano, né? Eu tive professor, principalmente professor primário, que assim, era uma relação de amor. Eu acho que a gente precisa resgatar essa relação de amor, né? Porque o professor, o educador, né? Ele na verdade, ele deve se colocar na condição de pai e de mãe dos seus filhos. Olhar com esse carinho, né? E automaticamente as portas irão se abrir, né? Dessa relação importantíssima, porque se a gente realmente deseja que o nosso país cresça, não existe outro caminho que não seja através da educação. E eu gostaria, peço a vocês, que eu nem sequer me apresentei, né? Eu sou membro do Conselho Deliberativo de uma instituição que se chama INEC. O INEC significa Instituto de Educação e Construção da Cidadania, lá no Dona Quita. Sou membro também do COMPI, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e sou coordenador da comissão, né, do patrimônio imaterial aqui da cidade de Divinópolis. Aí eu despeço de todos vocês, crianças, adolescentes e professores, né, formadores
do nosso país, né, com a palavra Ubuntu. Para quem não sabe, Ubuntu significa eu sou porque nós somos. O que seria de mim se não fosse a presença, o apoio do Igor, da Patrícia, da Sueli, da Maria Amélia, da Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? E eu gostaria de continuar, não aqui hoje, mas a nível de futuro, para a gente conhecer outras palavras, né? De relacionamento humano. Tem uma palavra, sabuana. Vocês, sabuana, todos vocês são importantes para mim. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Igor. Né, os convidados, os palestrantes, né, que vieram aqui expor um pouco sobre esses assuntos tão importantes para nós, né? Obrigado a toda a comunidade escolar que está acompanhando aqui desde 9 horas da manhã, às escolas convidadas, aos alunos presentes, aos pais, né? Acho que foi um sábado bem enriquecedor, né? Importante, de fato, um sábado letivo para a gente refletir sobre essas questões da consciência negra, né? Espero que todos tenham gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Alessia, obrigado, Cacilda, Camila. E da nossa parte, fica encerrado por aqui. Tá bom? Um abraço a todos e até mais. Não vai ter sorteio. Hoje não tem sorteio, pessoal. É o quê? Tchauzinho, gente. Deus. Tchau. Não tem sorteio? Obrigada. Muito bacana.